Todos aqui têm uma veste de pele de cordeiro. Só que há uma outra veste que nos é exigida. Mateus capítulo 22 nos relata a parábola das bodas. Eu não posso discorrer toda a parábola. Vou apenas fazer uma menção rápida. E o que são as bodas? Aqui é uma parábola. Eu preciso entender o que são essas bodas. As bodas do cordeiro. Aqui diz a respeito de um rei que celebrou as bodas do seu filho. Um casamento. Haverá uma festa de casamento. O rei que vai casar o seu filho. É a parábola. Mas qual é o referente, em realidade, dessas bodas a que Jesus faz referência? Marquem aí com o dedo ou com uma folhinha e leia comigo Apocalipse capítulo 19, versículos 1 em diante. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Irmãos, há alguma necessidade de declarar isso? Não há? Há ou não há? Depende. Só há necessidade se a salvação, a glória e o poder for colocada em xeque. Quando alguém coloca em dúvida a glória e o poder de Deus, por desafio, por rebelião, como fez Lúcifer, é preciso declarar de quem de fato pertence a essas coisas. O capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, que precedem o capítulo 19, fala da vitória de Deus contra a Babilônia. Babilônia é o sistema maligno de Satanás. Uma vez que é dito que a grande Babilônia foi destruída, porque os juízos de Deus sobre este mundo na grande tribulação vai destruir o sistema econômico, vai destruir o sistema religioso, vai destruir o sistema de prazeres pecaminosos. E uma vez que todo esse cosmo tiver sido vencido, aí os céus declaram: aleluia! Por que aleluia? Babilônia está destruída, então aleluia! Por isso, está vendo aí? Deus venceu o cosmo, Deus venceu o mundo, Jesus venceu Babilônia. Por isso, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. É um brado de adoração. Versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esta é a razão da declaração do aleluia. Segunda vez disseram aleluia. Por que aleluia de novo? Porque esse sistema nunca mais se erguerá. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ele destruirá o sistema babilônico e ele nunca mais se erguerá. Aleluia. Dizer aleluia não deve ser um hábito automatizado, insensível, sem consciência do que fala. Aleluia é quando você declara os feitos de Deus. Aleluia. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém. Que quer dizer amém?
nós concordamos com o brado dos anjos. Os anjos disseram aleluia, e nós respondemos amém. Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! E por que aleluia? Porque reina. E por que reina? Porque o grande sistema no qual reinava Satanás foi destruído. Então agora ele reina. Para ele reinar, o sistema tem que ser destruído. No original, no literal, pois passou a reinar. Versículo 6. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do... Chegou o reino, chegou as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o reino milenar. É o desfrute de Cristo no seu reino com os seus vencedores. Esta é as bodas do Cordeiro, é o reino. Versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Chegou a hora do reino, chegou a hora das bodas, e a esposa precisa de uma veste que não é a veste de cordeiro, é uma veste de linho finíssimo, branco e puro. Aqueles que estarão nas bodas, no reino com Cristo, precisam de estar vestido com uma veste de linho finíssimo. A veste do Cordeiro, que dá a salvação, é fabricada pelo derramamento de sangue. Tem que imolar o Cordeiro e arrancar-lhe a pele. Mas essas vestes de linho vegetal, não animal, não precisa de derramamento de sangue para tecer as vestes de linho. Mas como o linho é um tecido cujas tramas são visíveis e claramente patentes aos olhos de quem quiser ver, o linho representa o trabalhar, o tramar, o entrelaçar as linhas e constituir um tecido puro. O linho é símbolo de um trabalhar, de uma fabricação intensa ao seu pai. E o pai falou assim: filho, eu já abençoei o teu irmão. A Bíblia diz que ele começou a chorar, rasgar suas vestes, desesperado, desgrenhando os cabelos, dizendo: pai, mas não existe nenhuma bênção para mim no que tange a primogenitura. Muitos naquele dia, diante do tribunal de Cristo, dirão: mas Jesus, não tem aí nem que seja dentro do reino, num cantinho. Não quero trono, não quero coroa, apenas um lugarzinho para eu não ficar de fora. A Bíblia diz que com lágrimas, Esaú buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Muitos naquele dia buscarão lugar de arrependimento e não encontrarão. Por isso haverá choro e ranger de dentes. Uma alma desesperada por contemplar o reino chegou. Era verdade. O que foi pregado era verdade. Eu não dei atenção. Eu não achei que seria tão rápido. E agora, o que significa buscar lugar de arrependimento? Ah, se eu pudesse voltar lá no mês de abril de 2007, em que aquela conferência foi ministrada, eu teria mudado o meu procedimento.
Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria de vida. Mas muitos daquele dia perceberão que não tem como voltar. Não há lugar de arrependimento. Não tem. Ficarão de fora. Haverá choro e ranger de dentes. Ao passo, como diz lá em Mateus capítulo 18, há uma outra parábola que fala sobre o tratamento para com os irmãos. 18, versículo 23 a 35. Conta-nos uma parábola em que um homem tinha uma dívida para com o rei. Uma dívida muito alta. E o rei mandou chamar aquele homem e então falou: paga-me o que tu deves. E ele falou: não tenho, não posso, não tenho o que pagar. E o rei falou assim: então manda prendê-lo, ele, a sua família, seus filhos, até que pague a dívida. Presta atenção. E o homem caiu prostrado diante do rei, clamando por misericórdia, que lhe permitisse, lhe desse tempo, que ele pagaria, mas que aguardasse com paciência. O rei, comovido, o perdoou a dívida, diz: está perdoado, vai embora, vai em paz, não me deve mais nada. Esse é o perdão da graça. Nós não temos como pagar nossa dívida. O Senhor nos perdoou, perdoado. Mas em seguida diz que ele encontrou um amigo dele, ou melhor, um conservo dele, ou um inferior, um subordinado a ele, que lhe devia bem menos, quase nada, muito pouca coisa. Ele, agarrando então o seu conservo, humilhou, disse: paga-me o que tu deves. E ele falou: não posso pagar. Falou assim: então vou prender a ti e a tua família até que tu me pagues. E o homem então implorava, pelo amor de Deus, que não fizesse isso, que lhe desse tempo, que ele lhe pagaria. Mas ele continuou endurecido, enrijecido, e não perdoou e mandou prender o homem. Os colegas viram a primeira cena e a segunda cena. Mas que homem sensível. Quando ele suplicou ao rei, o rei perdoou. Agora o seu conservo lhe suplica, ele não perdoa. Ele dá um tratamento diferenciado para o seu conservo. Aí foram falar com o rei: rei, aquele homem a quem tu perdoaste aquela grande dívida, pois é, se tu tivesse visto o que ele fez com o fulano, e contou a história. O rei mandou chamar o homem e disse assim: como pode? Vamos ler capítulo 18, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A Bíblia fala de uma disciplina. Não pense que você é salvo pela fé, pela graça, e que nós aqui asseguramos que você não perderá a sua salvação, porque isso é um ato divino. Não pense que por esta razão você simplesmente pode agir e viver como queira. Não. Há disciplina para os filhos de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6 em diante, nos diz que Deus nos trata como filhos. E porque Ele trata como filho, então Ele disciplina a todo filho que ama. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas não é um tribunal que decidirá a vida eterna ou a morte eterna, visto que aqueles que creram em Cristo não entram em juízo, porque passou da morte para a vida. Não é assim? Ou não é? Aqueles que creem em Cristo são julgados para a vida ou para a morte? Não. É no Evangelho de João, capítulo 3. Passaram da morte para a vida, não entram em juízo. Mas aí, tratando-se do reino,
Diz que todos serão julgados. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Os não sabiam que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiverem feito? Se isso se tratar de salvação, como muitos acreditam, eu pergunto, a salvação é pelo bem ou o mal que o homem faz? Quem ousa dizer que a salvação é o produto do bem que o homem faz? Quem ousa dizer isso? Os únicos que asseveraram isso, para fazê-lo, tiveram que tomar a Bíblia de todo mundo e queimar, para depois falar isso. Foi o catolicismo romano. Importa que cada um receba segundo o bem ou o mal. Entenda, você vai receber o bem ou o mal, na proporção do que você fez. Que tiver feito por meio do corpo. Quando diz por meio do corpo, significa enquanto você viveu sobre essa terra, enquanto você esteve no corpo físico. Capítulo 5 de 2 Coríntios fala do tempo em que estamos neste tabernáculo terrestre, neste corpo. Esse aí é o desfecho do que Paulo está falando aí, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas almejamos não ser despido, mas revestido de um corpo celestial, está aí. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse receber o bem ou o mal diz respeito à era do reino milenar. Muitos naquela era do reino milenar vão receber o bem, o galardão de reinar com Cristo por 1000 anos. Como diz em Lucas capítulo 19, que fala a partir do versículo 11, daqueles que reinarão sobre uma cidade, sobre 2 cidades, sobre 5 cidades, é na proporção. Por exemplo, hoje tem um principado do Brasil que governa. Não tem um principado lá em cima? Quem será, ou quem vai tomar o lugar daquele principado, eu não sei. Mas deve ser algo grande. Ser colocado na posição de príncipe sobre uma região tão grande. Eu tenho uma certeza sobre isso, que não será eu. Porque para poder ocupar essa posição de príncipe sobre o Brasil, ou que seja sobre qualquer outra nação, é algo muito grande. O galardão no reino, talvez eu reine aí sobre uma cidade. Já é muita coisa, né? Tá bom. Sobre um bairro, né? Bispo da igreja em Ceilândia, se eu reinar sobre Ceilândia já está de bom tamanho. Né? Será na proporção. Certa ocasião chegou a Jesus a mãe de Tiago e João e diz assim: Jesus, diga, minha filha, quero te fazer um pedido. Pois não, pode fazer. Quando tu entrares no teu reino, que fores ali entronizado no reino, permita que meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem ao teu lado, um à direita e o outro à esquerda. Olha que o trono de Cristo é o reino, é o governo sobre toda a terra. Ela queria que Tiago estivesse do lado dele, sobre toda a terra. Na verdade, o trono de Cristo é o topo do reino sobre toda a terra. É o trono principal. É o rei dos reis. É o maior galardão. Agora, que tem um lugar à direita e outro à esquerda, tem. Porque Jesus respondeu assim: porventura podem teus filhos beber o cálice que eu vou beber? O cálice será a morte da cruz. Ou seja,
Não pense que conquistar uma posição no reino é uma questão de graça. Não, é questão de cálice. Quem quer uma posição no reino? Tem que tomar um cálice. Lógico, o cálice de Cristo foi o dele. É inigualável. Por isso o trono é dele, o trono geral é dele. Assentar à direita e à esquerda é tomar um cálice, tanto quanto dele, tão próximo quanto dele. Quem sabe o apóstolo Paulo não esteja à sua direita? Eu tenho uma expectativa muito grande de vê-lo lá. Se eu ver Paulo ao lado de Jesus, eu vou ficar muito feliz. Eu vou achar que é isso mesmo. Eu e Paulo somos assim, ó. Eu e o apóstolo Paulo, nós dois. Eu gosto do apóstolo Paulo. Gosto de verdade. Tenho muita amizade com ele. Né? O outro eu não sei quem pode ser à esquerda. Mas também não estou dizendo que é Paulo não, tá? Estou dizendo assim, eu ficaria muito feliz em vê-lo. Acho que ele é digno. No meu julgamento carnal, caído, distante dos olhos de fogo do Senhor, que a tudo sonda e perscruta. Mas estarão dois, uma à direita e outra à esquerda. E dali vai seguindo, ó, vai se abrindo a pirâmide. Você vai reinar sobre quantas cidades? Tem um cálice a beber. É na proporção, do mesmo modo que tem essa distinção de galardão, de abrangência pelo cálice, existem também níveis de disciplina. Pastor, eu não concordo com esse negócio de ficar fora do reino, em trevas exteriores, não concordo. Mas você concorda sobre o reino, sobre a posição no reino? Se eu concordo. Irmão, se tem galardão, obrigatoriamente tem disciplina. Porque o galardão não é pelo que fez, e a disciplina é por não fazer. Se tem o galardão, tem a disciplina, é inevitável. Ou se não tem disciplina, também não tem galardão. Sim, tira tudo. Porque galardão e disciplina é o salário por aquilo que fazemos, que não contabiliza para a salvação, mas tão somente contabiliza para o reino. É por isso que Paulo vai explicar lá em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, na segunda epístola, que a entrada no reino requer sofrimentos. Atos capítulo 14, versículo 23, diz que o apóstolo Paulo, depois de constituir algumas igrejas, orientava os irmãos, dizendo que por meio de muitos sofrimentos, nos importa entrar no reino de Deus. Abram rapidamente aí em 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu mostrar algo para os irmãos. Antes de nós adentrarmos aqui para as questões finais. É 2 Pedro, tá, amados? Capítulo 1. O tempo é escasso. Não temos como entrar nos detalhes nesse sentido. Versículo 3, veja o que diz aí, olha. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus já te deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade é um viver de acordo com a vida de Deus em nós. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é o reino. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, atenção, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor.
o apóstolo nos convida a crescermos, a irmos associando a essa nossa fé a prática de uma vida cristã saudável. É preciso associar, associa ao teu viver, vai associando aí o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, são os atos de justiça, né? Fazem com que estejais ou com que não estejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Versículo 11. Diz para o seu irmão: pois desta maneira, fazendo assim, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a maneira que nós garantimos uma ampla entrada no reino? Fazendo essas coisas, procedendo, adicionando perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor, virtude, conhecimento, fé. É uma vida de intensidade na prática da vida cristã, vivida no corpo de Cristo. O livro de Daniel descreve como será o desfecho final de todas as coisas. Aquela visão, ele mostra como que uma grande pedra será cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e será lançada contra a estátua. Aquela grande estátua que é vista na visão, ou no sonho de Nabucodonosor, representa a grande Babilônia. Não a Babilônia material, mas a grande Babilônia espiritual, que ao longo das eras tem sido erigida. Cosmo. Os reinos do mundo que se opõem ao governo de Jesus Cristo. É dito que em um dado momento, uma pedra será lançada contra essa estátua. Essa pedra, no contexto de Daniel, é o reino de Deus que virá dos céus para destruir a estátua, para destruir os reinos do mundo, para destruir o cosmo, para destruir o sistema, a grande Babilônia. Aquela pedra que vem vindo é Cristo e os seus vencedores, que vem para tomar posse de um reino, que vem para assumir o governo dessa terra. É o que está descrito em Apocalipse capítulo 11. É o cavalo branco e seu cavaleiro e seus exércitos que vem marchando para a peleja, para julgar e para reger a terra. E o Apocalipse traz alguns esclarecimentos sobre o reino. Vamos ler 3 versículos de encerramento. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, o reino do mundo se tornou. Quando a grande pedra for lançada, o reino se tornará do Pai e do seu Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando ele diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Deixa-me dar uma explicação para os irmãos. Nós criamos um método de interpretação e leitura bíblica. Eu estou adiantando isso para os irmãos, para que no final da reunião alguém não venha para mim perguntar alguma coisa sobre o que nós vamos pregar aqui hoje. Amém? Quero adiantar para vocês qual é o nosso posicionamento. Nós criamos um método de entendimento da Bíblia. É a leitura dialética e a interpretação dialética. Embora os termos sejam difíceis assim de compreender, talvez, mas é porque não tem outra expressão mais apropriada para colocar. Eu quero explicar para os irmãos o que é a leitura dialética e o que é a interpretação dialética. É um método de estudo nosso que julgamos que é o único método confiável para se estudar a palavra de Deus. A leitura dialética é a seguinte: ao lermos a Bíblia, nós extraímos do texto em que lemos perguntas, ou melhor, nós dirigimos ao texto as perguntas. Nós perguntamos ao texto e o texto responde a nós. Por favor, nunca responda qualquer pergunta que te fizerem. Nunca. No momento que você emitir a sua resposta, você está falando o que você acha e o que você pensa. E aí você pode acabar trazendo aí uma herança budista. Alguém que conviveu com um budista há muito tempo pode responder, mesmo sem saber, uma teoria, ou católica, ou espírita, ou protestante, Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da comunidade, não importa. Não estamos aqui falando de A, B ou C. Nunca responda. Sempre fala assim para alguém que te perguntar: vamos ver o que a Bíblia responde. Vamos, vem cá. Vamos ler aqui. Aí deixa a Bíblia responder. E o que ela responder é a verdade. Ninguém discute. Ninguém discute. Mas tem outro detalhe. Nessa leitura dialética em que você pergunta ao texto, nós corremos o risco de induzir o texto a responder o que a gente quer. O que um delegado de polícia faz na hora do interrogatório com o indivíduo do qual ele desconfia? Ele começa a perguntar, e as perguntas, uma após a outra, são perguntas indutivas para levar o indivíduo a responder o que ele quer ouvir. Ele quer arrancar algo, então ele vai construindo todo um raciocínio, perguntas sobre perguntas, e acaba induzindo às vezes o indivíduo a falar o que não é verdade. E às vezes o que é verdade. O método pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, quando você começa a perguntar para a Bíblia o que você quer saber, você pode obter respostas que não é verdade, que não são verdadeiras, porque a sua pergunta dá um entendimento diferente do texto. Então, para não ocorrer esse risco, o que acontece? Qual é o princípio da leitura dialética? O texto pergunta e o texto responde. Nós só perguntamos ao texto aquilo que o próprio texto quer saber. Dá para entender? Vamos fazer um exemplo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a simplicidade da leitura dialética. O que o texto quer saber? Faz uma pergunta para o texto que o texto está perguntando para ele mesmo. Quem amou o mundo? É uma pergunta que o texto quer saber, porque essa é a resposta que ele próprio dá. Deus amou o mundo. Então, se é Deus, não é Lúcifer. Se é Deus, não é Miguel. Se é Deus, não é Gabriel. Se é Deus, não é o homem. Se é Deus, então Deus amou o mundo, e ali está encerrado o assunto. Deus amou o mundo, essa é a resposta. Mas está repetindo o texto, a resposta é exatamente o que o texto dá. Você não pode mudar o sentido.
como ele amou? Está lá, de tal, é a pergunta que o próprio texto, eu não posso, fala assim, mas será que ele amou aqueles que... Não, essa pergunta é sua. Está induzindo o texto a dizer o que ele não quer dizer. As perguntas devem ser sugestionadas pelo próprio versículo, ou pelo próprio texto. Amém, amados? De tal maneira, e o que ele fez, movido por esse amor? Ele deu. Deu o quê? Seu filho, unigênito. E para que ele deu? Para que ele deu? Para que todo que nele crê, o que tem? Mas tem o quê? Para alguém ter a vida eterna, o que é preciso? Nele crer. Não, para ter vida eterna, a pessoa tem que crer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pastor, mas tem um outro texto em outro lugar que me parece que além de crer tem que perseverar até o fim. Olha aí, não é assim? Aí você saiu da leitura dialética e parte para a interpretação dialética. O que é a interpretação dialética? É permitir que outros textos da Bíblia dê a interpretação daquele outro texto. É um texto que interpreta o outro. É um texto que dá o sentido do outro. Você não diz o que o texto significa, mas outro versículo ou outro texto diz o que aquele texto significa. Por exemplo, estava lá Jesus no deserto da tentação, quando o diabo falou assim, pula porque está escrito. Se eu estivesse lá naquele momento, eu rapidamente abriria para saber se ele não estava alterando as palavras do texto. E de fato está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropecem em nenhuma pedra. Quando o diabo recitou o texto, estava de fato escrito? Ah, estava. Agora, qual é o significado daquele texto? Qual a abrangência? Qual a interpretação daquele texto? Jesus falou, também está, venha comigo a um outro texto. Esse outro texto diz que este é aplicável somente quando esse ato não constituir uma tentação ao Senhor Deus. Se você quer pular para provar a Deus, se de fato ele cumpre ou não cumpre, então essa interpretação satânica não é verdadeira. Um texto traz restrição a um outro texto. Por exemplo, Evangelho de João diz, tudo quando pedirdes ao meu Pai em meu nome eu darei. Tudo. Tudo. A leitura dialética fala que é tudo. O que você pedir ao Pai, Ele te dá? Tudo o que pedirdes. A leitura dialética dá um primeiro passo. Agora eu quero saber o que significa esse tudo. Aí eu preciso de um outro texto para trazer o significado do tudo. É a interpretação dialética. Aí vamos para a epístola de João, primeira epístola, ele fala, tudo o que pedirdes, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, ele vos dará. Então o tudo ali não é a mulher alheia. O tudo ali não é a empresa que você quer. O tudo ali não é a cobiça do seu coração. É tudo que esteja de acordo com a vontade dele. Tudo. Um texto restringiu o sentido de outro texto. Deu para entender?